Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Hoje o assunto é um assunto assim que serve também de alerta, principalmente você, meu irmão, minha irmã querida, que procura ajuda no meio espiritual. Claro que eu acredito que você seja assim uma pessoa mais madura emocionalmente, mas seria de bom tom, né, divulgar esse vídeo. Por que existe tanto assédio sexual, principalmente no meio religioso? Porque essas pessoas que sofrem esse tipo de violência, claro, elas são muito vulneráveis, estão muito vulneráveis, muitas desesperadas, muitas são carentes. Não é culpa delas. Não vem ao caso julgar ninguém, tá? Principalmente vítima, tá? Porque quem ocupa uma posição superior pode ser até um chefe, um professor, um médico, em termos de conhecimento ou de poder. Se ele tem uma má intenção, ele vai usar daquele conhecimento ou daquela prestação de serviço qual você tanto necessita para abusar de você, seja homem ou seja mulher. O abusador pode ser homem ou mulher e a vítima também pode ser homem ou mulher, saibam disso, ou crianças. E o que o pior é que abusam muito de crianças em meio religioso, a gente sabe disso. Não interessa qual religião. Existe a pedofilia e abuso sexual existem em todas as culturas e religiões do mundo. Não é só aquela religião, aquela ali ou aquela outra. Todas, sem exceção, tá? Incesto também. Então esse senhor aí, o João de Deus, né? Eu fui ler um comentário de um vídeo que publicaram sobre ele. E ali dizia um rapaz que ele também abusava da filha, eles tinham um caso. E eu pensei por um instante, nossa, deve ser mentira isso, né? Ou esse homem, então, é uma coisa que precisa ser, né? A justiça tem que tomar conta disso. E aí, para nossa surpresa, aparece a filha dele pedindo uma indenização porque foi abusada sexualmente né, por ele. Então, você vê, onde a fumaça, há fogo. Há fogo. Tem vítima que mente, tem gente que nem às vezes sofre um abuso e mente, tá? Isso até criança, eu já acompanhei caso que eu trabalho com parte de criança, né? E nós recebemos um treinamento contra abuso sexual e abuso de violência, né? Quem é profissional nos Estados Unidos sabe disso. Você faz um mandatory reporter, você tem que observar qualquer sinal que a criança dá. E muitas vezes tem caso que a mãe quer se separar do pai e inventa, né? Faz a criança pequenininha, desenhar pênis, né? E quem é da psicologia já viu isso, né? E é tudo mentira, a criança não sofreu abuso nenhum, tá? Mas isso é raro, mas tem. Tem caso de difamação, escola de base, olha o estardalhaço que fizeram. Inventaram que as crianças haviam sido estupradas, ninguém foi estuprado, coisa nenhuma, tudo mentira. Mas isso daí é o problema, por isso que nós às vezes ficamos na dúvida quando uma vítima demora para procurar ajuda. Essas vítimas, elas demoraram para procurar ajuda por dois motivos. Esse homem é perigoso e ele tem dinheiro. Ele comprava o silêncio das pessoas com dinheiro, gente. Tem gente que gosta de dinheiro, mesmo que está sendo abusada. Ou tem gente também que se envolve psicologicamente, amorosamente com um curador, com um psicólogo, com um médico. Eu conheço um caso de uma moça que, vamos falar o português correto, ela mantinha relações sexuais com o ginecologista dela. Ela foi minha amiga de infância, contava isso para todo mundo, com 17 anos. Uma barbaridade. Agora, se foi verdade, ninguém sabe, mas olha o problema, olha a difamação, né? Eu me mudei do Brasil, então não acompanhei o caso e nem fiquei sabendo do desfecho. Mas quem é profissional, médium, enfermeiro, bombeiro, professor, psicólogo, médico, tem que ter ética. Não pode tocar na pessoa, não pode. Eu, por exemplo, muita gente pede o meu WhatsApp. Eu respondo respeitosamente, com muita educação. Eu não posso aceitar pessoas que eu não conheço no meu WhatsApp. Me perdoe. Porque é uma forma ética de eu trabalhar com vocês. Eu tenho o meu canal, eu tenho o meu e-mail. Então, o que eu faço é às claras. É público.
entendeu? Porque o e-mail, se alguém um dia falar que eu fui desrespeitosa, eu tenho como provar que eu não fui, entendem? Então, isso o respeito vem das duas, né? Vem do meu lado e do lado de vocês, claro. Mas, a partir do momento que uma pessoa usa da posição dela, do poder dela, da influência religiosa ou psicológica que ela tem sobre uma pessoa vulnerável, isso é crime, tem que denunciar sim. Não interessa quem é, o pessoal tá ali mais preocupado com o comércio da cidade que vai acabar do que com a justiça. Onde já se viu? Onde que tá o valor de vocês, gente? Eu sei que vocês precisam sustentar a família de vocês, mas isso não pode acontecer. E outra, médium, saibam, não cura ninguém. Médium é intermediário entre os homens no mundo físico e os espíritos desencarnados. O que esse senhor faz é prática ilegal da medicina, onde já se viu. Eu tenho muita pena dessas pessoas que ficam desesperadas porque no Brasil o sistema de saúde não funciona. Eu não tenho o direito de criticá-las. Mas eu vejo aquele homem pegando tesoura, cortando as pessoas. Onde já se viu isso, gente? Cuidado onde vocês se metem. Ele não usa luva, o homem pode cortar uma veia, o homem pode passar uma doença. Onde já se viu entrar dentro de uma sala, falar que o espírito incorporou e falou que quer falar com aquela pessoa sozinha? Onde já se viu um homem esfregar o órgão genital dele para curar os chakras? Onde já se viu? Quem conhece o mínimo de espiritualidade sabe que isso não existe. Isso não existe. Quem trabalha com reiki tem que manter uma distância da pessoa. Onde que vocês aprenderam que a pessoa pode esfregar o órgão sexual e aquilo é normal? Me perdoem, vocês vítimas, vocês não têm culpa, mas a gente tem que ter desconfiômetro. A gente tem que ter um pouco mais de malícia, porque isso não é de Deus. Como é que uma pessoa... Olha, eu tô com Jesus Cristo aqui, do meu lado aqui, a figura dele aqui atrás de mim. Como é que eu vou fazer, tirar minha roupa, me esfregar numa pessoa que vem procurar ajuda? Onde já se viu isso? Isso é discrepância. Isso não existe, gente. Muito cuidado. Muita gente cai nessas armadilhas. O lobo sabe qual ovelha ele ataca. Então, vocês estão muito vulneráveis, desesperados. Eu não condeno, eu entendo a mente. Eu sou da área de psicologia também, da área da saúde. Eu já vi pacientes assim, desesperados por uma cura. Sabe? Mas quem cura somente é Deus e os médicos, né? Às vezes uma doença está em estágio muito avançado, não tem mais o que fazer. Às vezes uma pessoa corta o dedo, machuca o dedo no prego, pega uma infecção, uma sepse, né? E às vezes uma pessoa, eu trabalhei, né, numa companhia de trens em São Paulo, cortada pelo meio por um trem, sobrevive. Isso é mistério de Deus, tá? É o plano de Deus. Uma pessoa, eu não acredito que uma pessoa que faz esses atos libidinosos, eu não acredito que Jesus está perto dela, eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que Deus está perto, está curando doentes ali. Não venha com esse papo. Quem curou alguém ali foi Deus, os médicos e a fé da pessoa, tá? Então, quando você vê esses casos escabrosos na religião, é porque vocês ficam muito vulneráveis. E tem gente também na religião que usa técnica até de hipnose, tá? Então, vocês não condenem as vítimas, por mais que você fale, olha, ela foi 3 vezes para ser abusada. Gente, essas pessoas também, às vezes, elas têm uma esperança que dali a nascer até um relacionamento. Tem muita coisa por trás. Pode ter sido hipnotizadas, podem estar com problemas psiquiátricos seríssimos. A gente não pode, né? A gente tem que olhar, é o criminoso, a gente tem que apontar o dedo para ele, apontar, falar, você está errado, senhor, você está usando o nome de Deus, o senhor é riquíssimo, tá? Ganha muitas doações aí, ajuda, não é porque um médium ajuda alguém, ele tem o direito de destruir a vida dos outros, aprontar. Eu sempre aprendi que eu tenho que trabalhar de graça, mas eu aprendi também a ter ética, a não me envolver psicologicamente, não, né, prometer coisas, inventar curas para as pessoas. E tanto que tem gente que às vezes me procura até a pessoa para mudar de casa. Eu falo, gente, o poder, a resposta está em vocês. Não sejam tão dependentes
de médiums, de religiosos. Eu já vi gente que foi perguntar pro pastor se o marido podia tocar violão, né? Um caso, eu falei, como é que vocês vão perguntar coisas banais? Vocês atribuem muitos poderes a religiosos. Vocês têm que deixar para pedir ajuda quando o caso já está assim, né, grave, né? E tem muita gente que eu percebo que às vezes me pergunta, não todos, claro, isso é uma minoria. Eu amo todos vocês que me procuram, sério mesmo. Eu agradeço do fundo do meu coração pela audiência, pelo carinho e respeito que vocês têm por mim. Mas tem gente que às vezes eu falo, olha, você tem que rezar o salmo. A pessoa parece que não gosta. Parece que ela acha que eu tenho que fazer alguma coisa, uma mágica para a vida dela. E vocês veem os meus vídeos, você tem que acreditar em você, você tem que falar que você se ama, você tem que rezar, você tem que se proteger espiritualmente. Para você não cair no papo de um larápio. Porque religião é poder, manipula as pessoas. Principalmente num país onde a população é muito desassistida. Ninguém se importa com ninguém. As pessoas são carentes. Problema de saúde mental é muito grave no Brasil, né? Abandono social. E isso dá margem, dá espaço para gente dessa laia. Vocês têm que valorizar profissionais, médiuns, líderes espirituais que trabalham com discernimento, com ética, com lucidez, com respeito. Vocês têm que banir, nós temos que banir esse tipo de gente, tem que meter na cadeia, onde já se viu cometer incesto com a filha, estuprar a criança de 11 anos, onde já se viu ter um monte de quadro de Jesus Cristo pela casa, o cara parece um Deus lá no trono, onde já se viu isso, gente? Perguntem-se mais, questionem mais. Eu não sou contra o trabalho desse homem, até porque eu não sabia dessas coisas, né? Mas quando você vê que ele já tem processo desde 2010 por abuso, e é tudo abafado, e o cara manda na cidade e desmanda, e todo mundo tem medo, para pensar por que essas vítimas não procuraram ajuda antes. Essas mulheres, elas têm problemas psíquicos sérios, problemas espirituais sérios. Elas são reais vítimas, são vítimas delas também. E desse homem, principalmente. Coitadas, né? Então, a nós resta dar apoio, não criticar, porque você não estava lá. É muito fácil, foi abusado e voltou lá 3 vezes. Tem gente também, que eu sei, nós sabemos, fazem denúncias falsas. Tem mulher que quer se relacionar com um líder religioso, porque eles têm atração por homens poderosos. Não estou falando dessas vítimas, mas nós sabemos. Então, ele também calava essas vítimas com dinheiro, prometia pagar a faculdade. Então, claro que isso é uma forma de calar a vítima, mas nós sabemos também, no fundo, que a nossa dignidade não está à venda. Você não pode aceitar qualquer dinheiro e aceitar ser abusada. Igual eu falo, tem mulheres que se submetem a relações sexuais dolorosas que elas não querem fazer com o parceiro, porque elas me falam, se o parceiro, se ela não der, ele vai procurar na rua. Eu falo, minha senhora, se seu marido é desse nível, se você não conheceu seu marido na época do namoro para saber disso, que eu acho que um casal pode conversar sobre sexo, e esse seu marido gosta dessas coisas e te machuca, das duas umas, ou você tem que fazer terapia de casal com ele, ou se isso é muito grave, você tome cuidado, porque isso vai deixar sequelas na sua alma, você vai ter depressão, você vai se machucar, tá? Então, gente, muito cuidado, não sejam ovelhas, não sejam tão ovelhas de ninguém na vida, tá? Não deixem um patrão te abusar sexualmente, não deixem professor, enfermeiro, médico, psicólogo, por melhor que eles sejam, até, sabe, médico, ninguém tem que abusar de ninguém. Vocês têm que denunciar médium, religioso, quem for, tem que denunciar. Tem que valorizar o bom profissional. Esse pessoal aí a gente tem que tirar do mercado, tem que tirar da circulação,
porque eles são predadores, eles sabem onde eles atacam, eles jogam verde para colher maduro. Eu vou falar aqui uma coisa muito rápida, quando aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos e fui buscar uma informação com um líder espiritual em São Paulo. Muito badalado, celebridade máxima. Fui procurar livros para ler, porque eu tinha minha jornada espiritual a cumprir. E eu fui no escritório dele, a porta estava entreaberta, a secretária falando no telefone, atendendo 1000 pessoas, gente lá fora, e o escritório dele enorme, a mesa lá no fundo, perto de uma janela, num lugar super bem localizado. Eu vi uma árvore, que eu tinha uma árvore da felicidade na minha casa, e eu falei, que árvore bonita, né? O senhor tá muito bonita, eu tenho uma árvore dessa. Ele pegou, abaixou os óculos assim, olhou para mim e falou assim, você quer botar água na minha árvore? Você quer regar minha árvore? Eu pensei que tava brincando. Aí ele aproximou assim, eu na mesa, assim, se aproximou mais assim na mesa, não me tocou, não fez nada. Falou assim, você quer pegar na minha árvore? Eu achei aquilo tão fora de proposta religiosa, um homem velho daquele, eu uma menina de 18 anos, sabe o que eu fiz? Fui educada. Sabe por quê? Eu entendo também as vítimas. Se você levantar e falar, ou você vai falar, não havia tanto essa coisa de internet nessa época, que eu me lembro, ou você vai fazer uma denúncia, aquele séquito de gente iludida, fanática, ia me atacar. Eu falava, você que foi lá dar pra ele, você que foi lá insinuar pra ele, e não foi nada disso. Eu sempre andei assim, entendeu? Coberta, né? E eu fui falar de temas religiosos, eu não fui falar da minha vida, eu não fui falar que eu não tinha namorado, eu não fui falar nada de problema meu. Eu fui pedir uma bibliografia para ler livros, porque eu queria conhecer sobre um determinado tema. Aí, você pensa o quê? Que alguém ia acreditar em mim? Não. Ele caiu por si próprio. Agora, eu voltei lá? Não. Eu andei atrás dele? Não. Ele caiu por si próprio. Então, eu também já cortei. Quando ele falou isso, eu falei, não, o senhor tem que pedir para sua secretária ou para sua esposa regar a sua planta. Então, quando você já demonstra que você é uma pessoa de personalidade forte, eles não tentam, meu amigo e minha amiga, ninguém tenta, sabe? Porque eu acredito que isso acontece, eu trabalho com crianças, eu vejo a vulnerabilidade delas, a indefesa delas, são seres indefesos, mulheres adultas também, você pode falar que não, mas existe muita gente influenciável, muita gente que você fala uma coisa, olha, se joga da ponte, a pessoa se joga. Infelizmente. Por isso a gente tem que ter força aqui, ó. E ó, fé em Deus, tá? Médium nenhum é Deus na terra, em primeiro lugar. Então, que a paz do Senhor esteja sempre sobre ti, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Muito obrigada pela confiança depositada. E vamos divulgar esse vídeo, tá? Porque tem muita gente estragando a religião, estragando, sabe, fazendo as pessoas ficarem mais amarguradas, né? A religião não é ruim, a mediunidade nada é ruim, o que é ruim é o ser humano. Pensem nisso. Um beijo enorme, muito amor para vocês, tá? Obrigada!